Você já parou para pensar que talvez o que está te impedindo de crescer não é o mundo lá fora, mas o lugar onde você escolheu se esconder? A tal da zona de conforto, aquela bolha invisível onde tudo parece familiar, previsível, controlado, mas também onde tudo parece morno, repetitivo, estagnado. A zona de conforto tem um nome bonito, conforto, mas não se engane, o nome é só aparência, porque por trás do que parece paz existe algo bem mais perigoso: paralisia. Você acorda, vive os mesmos dias, pensa as mesmas coisas, convive com as mesmas pessoas, evita os mesmos confrontos, se esquiva dos mesmos riscos e chama isso de estabilidade. Mas aos poucos, vai sentindo que algo dentro de você está morrendo, porque o conforto é seguro, sim, mas só até o ponto em que ele começa a te roubar o movimento, te roubar a vontade, te roubar a alma. E o mais perigoso, isso acontece sem barulho, sem caos, sem escândalo. A zona de conforto não te destrói de uma vez, ela te enfraquece aos poucos. Um sonho adiado aqui, uma decisão adormecida ali, uma voz interna ignorada todo dia. Você vai se convencendo de que tá bom assim, que não é hora ainda, que melhor não arriscar. E de tanto repetir essas frases, elas viram verdade, viram sua nova realidade. Mas lá dentro, no fundo, você sente, você sabe, você ainda quer mais. Só que esse mais mora do lado de fora do medo, do lado de fora do conhecido, do lado de fora da zona onde tudo parece certo, mas tudo está errado. E sair desse lugar é assustador, porque ele te protegeu por muito tempo. Ele foi o seu refúgio, ele te deu a ilusão de controle, mas agora ele virou prisão. E toda prisão, por mais confortável que seja, continua sendo um lugar onde você não é livre. Talvez você ache que ainda tem tempo, que pode esperar mais um pouco, que vai dar o salto quando estiver pronto. Mas eu preciso te lembrar, você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca vai ter todas as respostas, nunca vai chegar o momento perfeito. O momento é agora, porque quanto mais você espera, mais fundo você se afunda. E chega uma hora em que sair da zona de conforto já não é mais uma escolha, é uma urgência. Uma necessidade de salvar a si mesmo antes que a apatia te consuma por inteiro. E eu te pergunto, até quando você vai se contentar com essa vida de quase feliz, quase vivo, quase você? Não existe realização sem risco. Não existe liberdade sem desconforto. Não existe crescimento sem perda. Você vai perder, sim. Vai perder garantias. Vai perder pessoas que não entendem sua mudança. Vai perder a segurança de saber o que vem depois, mas em troca vai ganhar algo que não tem preço: você mesmo. Então olha ao seu redor, olha para dentro e se pergunta com coragem: esse lugar onde estou ainda me protege? Ou já está me matando aos poucos? Porque no fundo você já sabe a resposta. A zona de conforto tem um aliado fiel: o medo. Eles andam juntos sempre, porque para que você fique parado, alguém precisa te convencer de que se mover é perigoso. E esse alguém é o medo. Ele não grita, ele sussurra, ele te convence com lógica. Você já passou por tanta coisa, será que vale a pena arriscar agora? E se não der certo? E se você se arrepender? Essas perguntas não são reais, são disfarces da estagnação. Porque no fundo, o medo não está te protegendo de um fracasso futuro. Ele está protegendo a identidade frágil que você criou para sobreviver até aqui. A versão de você que aprendeu a se adaptar, a agradar, a se calar. A versão que aceitou o pouco porque acreditava que não podia ter mais. E cada vez que o medo te convence a ficar onde está, ele ganha força. E você perde um pedaço de si. Um pedaço que queria tentar, um pedaço que queria ser livre, um pedaço que ainda acredita que é possível, mas com o tempo, esses pedaços vão se silenciando. E o que sobra é só um eco de quem você poderia ser.
Você já sentiu isso? Aquela frustração que aparece do nada, aquela angústia quando vê alguém fazendo o que você sonha, mas nunca teve coragem, aquela irritação com a rotina, com os outros, com a vida. Nada disso é sobre os outros, é sobre você, sobre a vida que você deixou de viver para se manter seguro, sobre a energia que ainda pulsa, mas que está aprisionada atrás de justificativas. E aí você se enche de tarefas, se ocupa, se distrai, porque pensar dói, e sentir o vazio que o medo deixou dói ainda mais. Mas deixa eu te dizer, esse vazio só existe porque tem algo dentro de você querendo nascer, querendo vir à tona, querendo se mover. O medo vai dizer que não, vai repetir que é arriscado demais. Mas você precisa entender uma coisa, o risco maior é continuar vivendo uma vida sem cor, continuar aceitando migalhas emocionais, continuar ignorando o chamado da sua alma. Não existe como crescer sem atravessar o medo. Ele não vai desaparecer, mas você pode aprender a andar com ele, a escutar sem obedecer, a sentir sem paralisar. E, quanto mais você se move, mais o medo se cala, porque ele só grita quando você está parado. Quando você começa a agir, ele perde espaço, porque a ação cria clareza, cria força, cria realidade. O medo só domina quem vive na imaginação. Mas quem vive no presente, quem se compromete com o passo de agora, mesmo trêmulo, mesmo incerto, começa a construir uma nova história. Então me responde com sinceridade. Até quando você vai deixar que o medo escreva o roteiro da sua vida? Até quando vai repetir os mesmos hábitos, os mesmos caminhos, os mesmos "amanhã eu começo"? A zona de conforto parece segura, mas está te matando aos poucos. E o medo que você escuta não está te protegendo, está te prendendo. A pergunta é, você ainda vai acreditar nessa prisão ou vai ter a coragem de começar a empurrar as grades? Sabe o que é mais perigoso na zona de conforto? Não é o tédio, não é a rotina, é o preço que você paga e nem percebe que está pagando. Porque ele não vem em parcelas grandes, ele vem em pequenos débitos diários que vão corroendo sua energia, sua vontade, sua identidade. Até que um dia você olha no espelho e mal se reconhece. Você acha que está ganhando tempo por evitar riscos, mas está perdendo vida. Cada decisão que você não toma, cada passo que você adia, cada palavra que você engole, tem um custo. E esse custo é a sua autenticidade. É a sua conexão com o que te faz vibrar. É sua alegria real, não aquela forçada que você mostra para parecer que está tudo bem. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu aguento mais um pouco? É só mais uma fase difícil. Uma hora isso muda, mas a hora nunca chega, porque a hora não vem do mundo, a hora vem de dentro. E enquanto você continuar esperando o mundo te dar permissão para mudar, você vai continuar onde está, confortável, porém vazio. E o pior, as pessoas ao seu redor podem até te elogiar, podem dizer que você é forte, que está indo bem, que é admirável como você aguenta tudo. E você sorri, agradece, mas por dentro, uma parte sua grita, porque você não quer ser forte, você quer ser livre. Ser forte é resistir, ser livre é se permitir. E talvez você tenha se acostumado a resistir tanto que esqueceu que podia criar uma nova realidade. Não uma realidade sem dor, mas uma com propósito. Uma onde cada dor tem sentido, porque te aproxima de quem você realmente é. Só que para isso, você precisa renunciar a algo, o controle. Porque ficar na zona de conforto é, em parte, uma tentativa de controlar tudo, evitar o erro, evitar o imprevisto, evitar o desconhecido. Mas o controle total é uma ilusão. E quanto mais você tenta controlá-lo, mais distante você fica da sua liberdade. A vida não acontece onde você se sente no comando. A vida acontece onde você se arrisca a ser real, onde você perde o chão por um tempo para construir um solo mais verdadeiro depois.
Mas para isso, você precisa aceitar que o desconforto é parte do processo. Não é sinal de que algo está errado. É sinal de que algo está nascendo e não adianta mais adiar, porque cada vez que você escolhe ficar por medo, a vida te observa e espera que você desperte, espera que você se levante, espera que você finalmente diga: eu não aceito mais essa prisão confortável. Você não foi feito para repetir, você foi feito para evoluir. E evolução exige movimento, exige ruptura, exige decisão. Então a pergunta que fica é: até quando você vai continuar pagando o preço de uma falsa segurança? Até quando vai se contentar com a sombra do que poderia viver? A zona de conforto é o lugar onde os sonhos vão para dormir. E só você pode decidir se eles vão acordar. Você chegou até aqui, leu cada palavra, talvez se identificando com a dor silenciosa de estar parado demais por tempo demais. E agora existe um ponto que não dá mais para ignorar. Ou você salta, ou continua morrendo lentamente em uma vida que não te representa mais. Sim, salto, porque mudar não é caminhar suavemente para um novo lugar. Mudar de verdade é saltar e confiar. Confiar que você vai encontrar chão, ou que vai aprender a voar. Mas, acima de tudo, confiar que não dá mais para viver onde você está. Sabe por quê? Porque a zona de conforto não para de encolher. Ela vai apertando, sufocando, te tornando menor a cada dia. E chega um momento em que ficar é tão arriscado quanto sair, talvez mais. Você pode até ter medo do novo, do incerto, do que pode dar errado. Mas já reparou quantas coisas já deram errado mesmo você tendo ficado onde estava? Quantas dores você suportou para manter uma imagem de estabilidade? Quantas vontades você engoliu para não fazer bagunça? Quantos pedaços seus ficaram para trás, perdidos em decisões não tomadas? Então, não se engane mais. O conforto que te segura também te suga. Ele te promete segurança, mas rouba sua essência. Te promete tranquilidade, mas destrói sua vitalidade. E o pior, ele não avisa. Vai te consumindo devagar, até o dia em que você não sente mais nada, nem medo, nem alegria, só cansaço. Mas hoje, agora, você tem a chance de fazer diferente. Você pode parar de se justificar, parar de se esconder, parar de adiar. Você pode levantar dessa cadeira emocional onde se sentou há anos esperando que algo mude. Pode dizer não ao conhecido que te sufoca. Pode dizer sim ao novo que te chama. Pode finalmente respirar de verdade. E não precisa ter tudo resolvido. Não precisa saber exatamente o que fazer. O primeiro passo da mudança não é clareza, é decisão. A clareza vem depois, conforme você caminha, conforme você se compromete. E o salto não precisa ser enorme, pode ser pequeno. Um passo fora da rotina, uma conversa honesta, um movimento que te devolva a direção, mas ele precisa ser seu. Precisa vir de dentro, não por revolta, mas por verdade, porque você merece mais do que suportar a própria vida. Você merece viver com intenção, viver com presença, viver com alma. A zona de conforto te protegeu por um tempo, mas agora você cresceu, agora ela já não te serve. Agora você sabe demais para continuar se traindo. A pergunta que fecha tudo isso é simples. Você está pronto para viver o que veio viver? Se a resposta for sim, não espere mais um dia. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você não. Agora você sabe, e saber muda tudo.